No nosso último encontro, nós trabalhamos a ideia da carga tributária, esse sistema tributário complexo que tem o Brasil e essa relação do produto interno bruto com tudo aquilo que se arrecada de tributo e como isso causa um impacto, e esse impacto é traduzido pela carga tributária do país. E nós vimos também o processo de devolução dessa carga tributária, ou o processo onde cada país devolve em serviços ou em prestação de benefícios à população aquilo que foi arrecadado. Hoje, eu gostaria de, nesse encontro, falar com você sobre uma fórmula direta para saber quanto pagamos de tributos. Então, eu queria falar rapidamente de como o contribuinte pode saber quanto está pagando de tributo, ou como o contribuinte pode calcular o valor desse tributo. Também gostaria de falar, nesse encontro, sobre o princípio da essencialidade tributária, que vai incidir ou vai abarcar aí os tributos ICMS e IPI, que eu gostaria de propor aqui neste nosso encontro. Pensando nisso, nós podemos falar do ICMS e do IPI com bastante propriedade. Nós entendemos primeiro que os dois têm uma competência distinta. O ICMS e o IPI, eles têm competências diferentes. Os dois são tributos do tipo imposto. Então, nós já podemos dizer o seguinte: sabemos que, se são tributos do tipo imposto, se são dois impostos, uma característica que eles têm é que eles são tributos não vinculados. Então, não há uma vinculação a uma direta e proporcional prestação de qualquer que seja algum serviço por parte do Estado, com letra maiúscula, ou qualquer que seja algum exercício estatal de maneira proporcional e direta. Não há essa vinculação. Os impostos, eles são tributos desvinculados de qualquer que seja a operação, a prestação direta do Estado. Eles são também tributos do tipo impostos, e nos impostos, eles são impostos originários, ou que tem ali a sua característica de competência original. Logo, o ICMS tem competência estadual e o IPI tem uma competência federal. O que nos leva a dizer que os responsáveis pela legislação de ICMS, pela legislação de IPI, por vincular e por trazer na lei e em lei as alíquotas para cálculo do tributo, são, respectivamente, para o ICMS, os estados, e para o IPI, a União. Então, somente esses entes políticos da administração direta é que estabelecem a legislação, as alíquotas, inclusive formas de cobrança, e vou além, inclusive de isenção. Se é a lei que impõe ao contribuinte o pagamento compulsório do tributo, também somente por meio de lei a isenção. Eu me recordo aqui de algumas ações que os estados, por vezes, tomam com o fim de ajudar a população em meio a situações calamitosas, de força maior ou de grande dificuldade financeira. Eu me lembro aqui,
recordando aqui sobre lançou aquela época de crise uma redução das alíquotas de IPI para os produtos da linha branca. Talvez você não se recorde, mas se você fizer uma breve pesquisa aí, lá nos idos de 2008, 2009, você verá que o governo federal pegou itens produzidos pela indústria da linha branca e reduziu a alíquota para zero, para impulsionar a economia e combater, consequentemente, a crise. A saber, esses itens da linha branca, geladeiras, fogões, eletrodomésticos em geral, liquidificadores, processadores, máquinas de lavar, freezers. Então, toda essa produção industrial teve, por parte do governo, isenção, onde a alíquota, na verdade, redução de alíquota. A alíquota foi reduzida a zero. Também, na produção automobilística, a indústria de automóveis no país sofreu também impacto através de uma redução de alíquota, né? Chegando aí nos motores de cilindrada 1000, né? 1000 cilindradas, os famosos 1.0, há uma redução para alíquota zero. Então, isso por parte do governo federal. Nós estamos vendo aqui, para combater essa crise econômica, deixa eu pensar, essa crise, na verdade, não econômica, mas de saúde e de consequências em várias esferas da sociedade, como a econômica também, mas o governo tem, né, ali, inclusive, deixado de arrecadar contributos ligados à folha de pagamento, atividade empresarial, né, aquilo que tem se chamado de renúncia fiscal, que também é uma atribuição daqueles que são competentes. Se eu sou competente para fazer a lei do tributo, eu posso renunciar à arrecadação deste. E essa é uma medida que o governo, que o Estado tem tomado. Essa medida de renúncia fiscal. De fato, eu gostaria de ter por parte dos estados e até dos municípios uma maior renúncia de alguns tributos ou uma redução muito maior. Eu acho que ainda hoje o município, o estado, eu sei que está renunciando grande parte de sua arrecadação, mas eles poderiam fazer um pouquinho mais, sobretudo com produtos da alimentação. Então, talvez, eu sei que há uma grande renúncia por parte dos estados e do governo federal, mas eu acho que caberia um pouco mais, caberia uma redução um pouco maior. Eu acho que as alíquotas poderiam chegar perto de zero. Mas isso foi só um pensamento meu. Você, inclusive, eu queria sugerir para que você pesquisasse quais são as ações tributárias que o governo federal, que o governo dos estados, que o seu município tem tomado em relação à pandemia. Veja lá, verifique. Uma das coisas que, inclusive, poderia ter sido feita, a meu ver, é uma renúncia fiscal em relação à conta de energia elétrica. Por que não renunciar essa arrecadação? Se a população tem que cumprir o distanciamento em casa, se as atividades são mais em casa, e nós temos que usar mais a energia elétrica, por que não renunciar parte da arrecadação fiscal? Fica aí, inclusive, o nosso pedido, né, para que seja analisado isso. Ao contrário, nós temos visto que há um maior consumo de energia elétrica e a arrecadação continua a mesma. De fato, algumas ações no tocante a atender a inadimplência, né, a prorrogar, a não efetuar cortes, isso tem um efeito, mas não um efeito que poderia ter
se as alíquotas fossem zeradas nesse período da pandemia, né? Então, inclusive, aproveitando esse tempo onde nós nos aproximamos, né? Sabemos que as eleições foram prorrogadas para novembro. E são eleições do município. E eu sei que muitas vezes o legislativo municipal encontra algumas restrições. Mas, por vezes, carece de projetos de lei realmente importantes para a população, como um projeto de lei de renúncia fiscal. E, nesse período, você fique atento aí, que vai surgir muitas indicações, não é? Resumindo aqui, o nosso assunto não é direito eleitoral, mas indicações é um dispositivo, uma ferramenta do legislativo municipal, sobretudo, para provocar direto ao executivo alguma ação na área da infraestrutura, alguma ação na área de sociabilidade, alguma ação na área do cuidado com o patrimônio público, alguma ação na área dos cuidados com o contribuinte. Então, nós vamos ver agora a chuva de indicações, mas, por outro lado, poucos projetos de lei como esses de impacto fiscal. Queridos alunos, vamos retomar então aqui a nossa linha de raciocínio. Nós entendemos que o ICMS e o IPI, eles têm um impacto direto nas atividades do comércio, da indústria e da prestação de serviço. E já explico por quê. O grande núcleo do ICMS, que diz o seguinte: o ICMS é um imposto, que já sabemos todas as características, sobre a circulação de mercadorias, sobre o serviço de transporte interestadual, intermunicipal, sobre o serviço de energia elétrica, sobre o serviço de telecomunicações. Então, tudo isso é ICMS. Então, quando nós pensamos na mercadoria da cesta básica, naquele alimento, no arroz, no feijão, ou quando nós pensamos na máquina de lavar, na batedeira, tem ICMS, porque há circulação da mercadoria. E aí, claro, o aluno me pergunta: professor, como que é essa circulação de mercadoria? Basta que a mercadoria troque de pessoa. Ou seja, ela saiu da indústria, foi para o centro de distribuição varejista, trocou de pessoa, tem ICMS a pagar. Ela saiu lá do centro de distribuição do fornecedor, vai para a loja, tem ICMS a pagar. Da loja, ela vai para uma outra loja, tem ICMS a pagar. Dessa loja, eu compro, tem ICMS a pagar. Então, circulou a mercadoria, tem ICMS. Transportou a mercadoria lá do Porto de Santos para cá, para Araraquara, tem ICMS. Também, nós queremos frisar que o IPI, que é o Imposto sobre a Produção Industrial, incide sobre toda mercadoria transformada no Brasil. Se há transformação de matéria-prima em mercadoria, há incidência de IPI. E agora, nós podemos pensar que se as mercadorias todas têm produção industrial, se as mercadorias circulam, e se a atividade do comércio é a compra e venda de mercadoria, se a atividade da indústria é a atividade de transformação, e se a atividade da prestação de serviço envolve mercadorias, mesmo que diretamente não é o fim do meu serviço, nós podemos dizer com certeza que para a administração empresarial, para a empresa, há um grande impacto fiscal no recolhimento desses dois tributos, IPI de competência federal e ICMS de competência estadual. E para que tenha-se pelo menos algum tipo de equilíbrio econômico, há o princípio da essencialidade. Há esse princípio que regula, né,
a capacidade dos estados ou da União de fixarem as suas alíquotas por lei. Então, como nós pensamos no nosso doce querido ICMS, que é de competência dos estados, não é? E são os estados que vão definir a alíquota, o percentual de alíquota. Me pergunta o aluno, professor, mas o que é alíquota? É o percentual para cálculo do tributo. E que há esse impacto no setor do comércio, da indústria, da prestação de serviço. O princípio da essencialidade, ele diz o seguinte: quanto maior ou quanto mais essencial for a mercadoria, o produto para a subsistência humana, para a vida, quanto mais essencial, menor tem que ser a alíquota. E por outro lado, quanto mais supérfluo for a mercadoria, o produto para a subsistência e para a vida humana, maior será a alíquota. E aí eu queria trazer para vocês que esse princípio da essencialidade, ele é um princípio que rege as ações do ICMS e do IPI. Não é? Muito justo, até porque são dois os tributos que vão incidir diretamente sobre a atividade empresária brasileira. Então, há o princípio da essencialidade como aquele que vai trazer um equilíbrio aos contribuintes. Porque, veja, se cada estado, e mesmo assim, nós vamos ter algumas diferenças, pudesse regulamentar livremente a alíquota de ICMS sem nenhum princípio, nós teríamos preços mais altos do que nós temos. Então, é por isso que muitas vezes nós temos até um desequilíbrio econômico na arrecadação do ICMS, pelas alíquotas interestaduais, pelas alíquotas internas. Porque as alíquotas dos produtos, elas são equilibradas pelo princípio da essencialidade como um dos princípios que vão trazer um grande equilíbrio econômico. Mas eu falei para vocês no início que o nosso encontro aqui tem o objetivo de verificar o ICMS e o IPI como dois dos tributos que vão ter um impacto direto às atividades empresárias, mas eu queria também pensar agora, nessa reta final do nosso encontro, sobre como o consumidor, o contribuinte, pode calcular quanto está recolhendo de tributos dentro dessa esfera. Quero compartilhar com vocês mais uma tela para pensar sobre isso. E pensar nesse cálculo aqui. Deixa eu trazer uma tela de relação de produtos. Aí, tá para você essa tela. Eu queria pensar aqui no cálculo aqui. Vou precisar da ajuda de vocês para isso, tá? Vou pegar aqui alguns produtos da área da alimentação para calcular. Então, aqui, nós temos as alíquotas dos tributos ICMS e IPI. Então, as alíquotas estão aqui. E nós temos os produtos. Ok? Vamos calcular quanto nós pagamos de tributo ou qual é o impacto que o tributo tem dentro da minha relação de consumo? Vamos calcular? Eu vou pegar aqui como primeiro exemplo o arroz. E nós temos aqui o arroz, a alíquota é 17,24%. Então, pergunto para vocês aí, se vocês podem me falar aí, quanto custa 1 quilo de arroz ou 5 quilos de arroz aí? Quem poderia me falar o preço? Pode escrever aqui ou me falar quanto está custando 1 quilo de arroz aí para nós fazermos o cálculo. Quem sabe aí quanto está o quilo de arroz?
Eu não sei, não. Não faço ideia. Não fazem ideia. Então, eu não tenho ideia, mas eu fui pesquisar no Google, aí eu entrei no negócio do Extra e tava 4 e pouco, mas eu não acho que seja quase R$ 5 só. Talvez 1 quilo de arroz, isso, né? É, só um. Beleza, já serve. Então, quanto que você pesquisou aí, Larissa? Deu 4,30. Tá, joia. Não vamos mencionar a marca aqui, porque não nos patrocinou. Então, vamos lá. Eu vou fazer compras e me deparo com 1 quilo de arroz a R$ 4,30. Esse é o preço do Nivaldo, produto. Oi. minha mãe disse que 5 quilos de arroz hoje no mercado varia de 12 a 14 reais. Opa, então já vamos fazer duas contas aqui. Vamos fazer de 5 quilos também. Vou pôr aqui, ó, R$13. Informações aí da mãe de Beatriz Silveira. Obrigado. Como chama a senhora, sua mãe? Dona Marcela. Agradeço a dona Marcela pela informação. Tá. Nós vamos aqui, queridos alunos. Olha só. R$13 para 5 quilos de arroz, R$4,30 é o preço do arroz? Somente? Não. Todo produto que nós compramos vai ter incidência dos tributos, vai ter incidência de ICMS e IPI. Toda a mercadoria que nós compramos. E pode ser o arroz, mas pode ser também o carro. Pode ser o arroz, mas pode ser também o smartphone. Todos eles, quando nós nos deparamos com preço, nós estamos pagando parte dos tributos. E aí, calma que tem, ao final da aula, tem uma resposta a uma pergunta muito importante. Como que o governo recebe a parte dele em tributos? Já vamos responder. Mas antes, vamos calcular. R$4,30. Eu puxei até uma calculadora aqui para nos ajudar. Farei lá R$4,30 vezes a alíquota de ICMS, que é de 17,24%. É igual... Espera aí que eu não estou enxergando mais nada. Vamos voltar aqui. Você que está fazendo a conta aí na sua calculadora, já deve estar para você o resultado. Eu vou pegar uma calculadora aqui para poder fazer de maneira mais rápida. Essa na tela me dificultou. Então, vamos lá. R$4,30, como eu sei quanto eu pago? Vezes 17,24 é igual... Opa, 17,24%. R$4,30 vezes 17,24% é igual 74 centavos. Confere aí. Você que está fazendo a continha, deu 0,74? Deu. Maravilha. Que preço é esse? Me pergunta o aluno. A aluna, no caso, deu 74 centavos. Significa que o seguinte, dos R$4,30, 74 centavos são dos tributos ICMS e IPI. Ou seja, 74 centavos é a carga tributária que eu pago em relação ao preço do arroz de 1 quilo. Vamos ver em relação ao preço do arroz de 5 quilos? Vamos lá. Vou pegar o preço do produto. É assim que eu faço o cálculo. R$13 vezes 17,24% é igual a R$2,24. O que significa? Que desses R$13 pagos pelo saco de arroz de 15 quilos, ou 15 quilos e 5 quilos, nós vamos ter R$2,24
de ICMS. Mais IPI. Aí você dá uma olhada para mim e fala, ah, professor, até que não é muito de tributo, não é? Ó, 74 centavos aqui. Então, se a gente tirar o preço dos tributos aqui de 4,30, vamos ver quanto que nós pagaríamos do arroz de 1 quilo se não tivesse os tributos. Vamos ver. 4,30 menos 74 centavos. Pagaríamos 3,56. Não é tão alto assim. Não é tão alto, e aí você deve se lembrar o porquê. Pelo princípio da essencialidade. Pergunto para vocês, arroz é um produto essencial à vida humana? À subsistência? O que é que vocês acham? Ele é essencial? Para o brasileiro, é. Para o brasileiro, sim, né? É verdade, né? Tem povos aí que vivem sem arroz. Embora até há uma discussão aí, né? Que se feijão ou se arroz, né? Tem gente que é mais feijão do que arroz. Mas vocês vão concordar que arroz tem sua essencialidade para a subsistência da vida do brasileiro. Agora vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que você talvez não vai concordar comigo. Mas o arroz também faz bem para a saúde, certo? Tem lá coisas boas. Ou seja, para o ser humano e para a sua família, o arroz ele tem um bom equilíbrio. Vamos pensar numa seguinte situação? E eu quero trazer para você aqui outro alimento, tá? O arroz. Já fica a dica aí do arroz. Mas eu quero trazer mais um cálculo aqui de um tributo. E eu quero pensar em outra coisa aqui. Então, vou dar uma rolada na lista. Lembrando que semana que vem nós vamos fazer cálculos dessa lista. Então, deixa eu colocar aqui. Algo importante. Então, aqui eu gostaria de comparar com a cachaça. Vamos fazer o cálculo da cachaça? E aí eu vou... É claro que vocês não sabem o preço da cachaça. Isso é evidente. Vocês não sabem. Então vamos ter que dar uma olhada no Google. Eu também não sei. Mas eu quero dar uma olhada no preço da cachaça. Então, quanto custa 1 litro de cachaça? Eu sei que vocês não sabem. Eu também não sei. Mas eu vou pesquisar aqui. 1 litro... Tá 30 conto. Opa! Já tem a resposta. Quanto que tá, Larissa? 30 reais, parece que você falou? É isso? 30 reais? 30. Então vamos calcular? Então, a Larissa, você encontrou aonde aí? Já saiu do site ou não? Peraí. No Extra também. Essa tem a marca? Porque a gente pode divulgar. A gente não vai comprar mesmo. Cachaça Cabaré. Cachaça Cabaré, né? A famosa cachaça do Leonardo. Ó, não tô brincando, eu não sei. Mas, ó, 30 reais o litro. A garrafa. Vamos calcular. Vixe, não tá o litro, não. Esse não é o litro. Esse daí são 700 ml. Ah, ó, olha que informação importante. Então, 30 reais, 700 ml. Então, vamos calcular. Vamos calcular quanto que desses 30 reais é tributo? Olha a carga tributária da cachaça. 81,87%. Então, vamos lá? Olha lá. Vou pegar 30 reais. Cachaça Cabaré. 30 reais. Vezes 81,87% é igual. Espera aí que eu me falhei aqui. 24, deu 24 ponto. Eu apaguei. Meu dedinho gordo aqui clicou no botão. 30 vezes
81,87%, para que nossa conta saia com exatidão, R$ 24,56. Foi isso que deu por aí, certo? Queridos alunos, olha só, observe comigo. Dos R$ 30 que custa essa garrafa da cachaça Cabaré, R$ 24,56 é de ICMS e de IPI. Vocês perceberam agora como a gente pode dizer que o Estado ele arrecada muito com o preço da cachaça? Perceberam? Se para o arroz de 1 quilo, o Estado, com letra maiúscula, né, arrecada de impostos 74 centavos, na cachaça agora o Estado arrecada de R$ 30, ele arrecada 24,56%. Por quê, pessoal? Por quê, queridos alunos? Porque este é um produto cuja incidência do princípio da essencialidade faz com que a carga da alíquota seja alta. Por quê? Porque cachaça não é essencial para a subsistência, nem para a vida do cidadão brasileiro. Eu sei, talvez alguns vão discordar, mas é isso que nos diz o conceito fiscal, pelo princípio da essencialidade tributária. Então, toda vez que alguém paga por 700 ml de cachaça, 24,56 é para o governo, é de tributos. Isso, inclusive, por quê? Porque, inclusive, além de ser considerado um produto, uma mercadoria que faz mal para a subsistência, é considerado um grupo das drogas lícitas. Então, é considerado uma droga lícita. Então, a cachaça, ela está nesse rol de mercadorias considerada uma das drogas lícitas. Por isso que a carga tributária é alta. É claro, se você está dando uma olhada na lista, você perceba que isso é muito pelo teor alcoólico. Você vai perceber que cerveja já tem uma carga tributária um pouco menor, embora seja uma carga tributária alta. E caipirinha é muito próximo ali da cachaça, as caipirinhas. Industrializadas, é que eu estou falando de produtos industrializados, tá bom? Não aquela caipirinha que se faz naturalmente, se pega lá, mas aquelas caipirinhas industrializadas. Maravilha! Então, o que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? Primeiro, que ICMS e IPI vão atingir diretamente as atividades empresárias. Vão atingir diretamente as atividades do comércio, da indústria, da prestação de serviço. Segundo, que o princípio da essencialidade ajuda num equilíbrio fiscal para que nós, contribuintes, ao adquirir uma mercadoria, um produto, tenhamos, no mínimo, um equilíbrio. Já que, por competência tributária, é o Estado que estabelece as alíquotas de ICMS para as mercadorias e é a União que estabelece as alíquotas de IPI para os produtos industrializados. Por fim, nós aprendemos a calcular quanto eu estou pagando de tributo por adquirir esse produto ou adquirir alguns produtos. Depois, vai para você, lá no nosso grupo da sala, eu vou mandar a lista completa de produtos industrializados para você, até porque vamos praticar essa relação consciente de saber quanto eu estou investindo como contribuinte para a arrecadação fiscal do meu país. Quero agradecer a sua presença até o final e responder aquela pergunta, até porque ela faz parte do nosso próximo encontro. Como que o Estado, como que a União recebe
esses valores? Já que eu pago é para o comerciante. Já quando eu vou pagar, eu passo o cartão, eu pago lá em dinheiro, eu pago com o meu cartão virtual para o comerciante. Como que o Estado recebe? Através dos documentos fiscais. Então fica aí a chamada para o nosso próximo encontro. Documentos fiscais. É por meio dos documentos fiscais que essa arrecadação chega na mão do Estado. Maravilha!